Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é professora Marisa Mozart e eu sou professora de língua portuguesa. O assunto de hoje é a classe gramatical artigo. Apesar de muitos acharem fácil e não ligarem bastante para essa classe tão pequena, ela é de suma importância em relação à análise sintática. O artigo, o conhecimento de artigo, vai ajudar na parte de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e, sim, o assunto tão temido, crase. Em língua portuguesa, a classe gramatical artigo tem como conceito: é uma palavra que antepomos, ou seja, colocamos antes dos substantivos, para dar aos seres um sentido determinado ou indeterminado. Indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Esse conceito é da gramática de Segala. Classificação. Os artigos podem ser, ele pode ser definido ou indefinido. Como isso ocorre? O definido, ele possui a função de determinar a existência de objeto específico, tornando conhecido tanto pelo falante como pelo ouvinte. Eles são o, a, os, as. Um exemplo: eu conheci o menino. É aquele menino, não é um menino qualquer. Indefinido. Possui a função de indeterminar a existência de um objeto, tornando-o desconhecido pelo falante e pelo ouvinte. Eles são um, uma, uns, umas. Por exemplo, encontrei uma chave. Não encontrei a chave, aquela específica, e sim uma chave qualquer. Propriedades dos artigos. A anteposição do artigo pode substantivar qualquer palavra, qualquer classe gramatical que antes não era um substantivo. Observe, não. Não, inicialmente, é um advérbio de negação. No momento que eu coloquei um artigo não, o não agora não é mais advérbio, é um substantivo. O olhar. Olhar, eu olho, tu olhas, ele olha. Inicialmente era um verbo, mas no momento que eu coloquei o artigo o olhar, olhar virou substantivo. A mesma coisa com porquê. Porque junto e sem acento é conjunção. Quando eu coloco o artigo na frente, ele vira substantivo e aí até ele necessita desse acento diferencial para diferenciar o porquê junto, que é conjunção, do porquê junto com acento que foi substantivado. O artigo evidencia o gênero e o número do substantivo. É claro, gatos só admite o artigo os gatos. O artigo ele concorda com o substantivo que ele está acompanhando. E para isso é necessário ter muita atenção em concursos e provas, porque existem certos substantivos masculinos e femininos que são diferentes, não fazem parte do dia a dia, do vocabulário do dia a dia das pessoas. Então, observe, são masculinos, ou seja, você tem que colocar o artigo o ou o artigo indeterminado, quando você não está querendo ser específico. O champanhe, o alvará, o clã, o aneurisma, o eczema, o edema, o plasma, o grama, o trauma, o trema, o proclama. São substantivos femininos. A alface, a bacanal, a derme, a dinamite, a entorse, a grama, nesse momento é a relva, a hélice, a libido, a omelete, a cal, a cataplasma. Vamos ter uma atenção maior em relação a isso. Quando uma pessoa vai à padaria e pede 200 gramas de queijo,
ela tem que usar masculino, porque se ela usar feminino, ela está pedindo capim. A grama é capim. O grama é unidade de peso. Continuando, o artigo pode aparecer unido com preposições. Então, a preposição de mais o artigo a forma a contração da. Em mais artigo os, nos. Per mais artigo o, pelos. O artigo indefinido anteposto a um numeral releva a quantidade aproximada, ou seja, indica uma quantidade aproximada. Exemplo, faltaram uns 10 alunos, ou seja, quando eu falo uns 10 alunos, é porque eu não tenho certeza de quantos alunos, é aproximadamente. Repeti a explicação umas 20 vezes. Eu não sei exatamente quantas foram. Então, mais ou menos 20 vezes. Emprego dos artigos. A. É obrigatório o emprego do artigo definido entre o numeral ambos e o substantivo a que se refere. Exemplo, o juiz solicitou a presença de ambos os. Observe que eu tenho que colocar o artigo depois de ambos. B. Nunca deve ser usado o artigo antes das palavras casa, no sentido de lar, moradia, e terra, no sentido de chão firme, a menos que venha especificado. Essa regra é muito importante porque ela vai interferir lá na frente, na crase. Bem, quando nunca pode utilizar artigo, já sabe que nunca vai poder ocorrer crase. Crase, preposição mais artigo ou qualquer letra do artigo mais, por exemplo, aquele, que é um pronome demonstrativo, a mais aquele. Então, eles estavam em casa, no sentido de lá. Observe que quando eu especifico a casa, eu não posso mais colocar o artigo. Então, em, antes utilizado, só a preposição. E no segundo exemplo, na casa. Observe que na casa é o em mais a. Ouviu? O artigo é obrigatório quando tiver especificado. Letra C. Nunca deve ser usado artigo depois do pronome relativo cujo. Isso sempre cai em todos os concursos. Este é o homem cujo amigo. Você não pode falar cujo o amigo. Não pode ter artigo depois de cujo. Não se emprega artigo diante da maioria dos nomes de lugar. Se o nome de lugar vier qualificado, aí sim, o uso do artigo é obrigatório. Passaram em Salvador. Como que eu sei isso? Isso também vai influenciar lá na frente no assunto crase. Como existem alguns nomes de lugares que não admitem artigo, esses mesmos nomes de lugares que não admitem artigo também nunca vai ocorrer crase. Como que eu sei? Todo mundo que vai, vai a. Todo mundo que vem, vem de. Então, eu vou à Bahia. Quando você fala eu venho de Bahia ou venho da Bahia? Da. Então, Bahia é um nome que admite artigo. Letra E. É facultativo o emprego do artigo definido diante dos pronomes possessivos. Bem, então, lá na crase, voltando no futuro, temos que já nos preparar para o futuro. É interessante que como o artigo, o início da morfologia, das classes gramaticais, vai interferir lá no final da sintaxe, que é a crase. Bem, se aqui está falando que é facultativo, então, no futuro, quando vocês estudarem crase, já sabe, pronomes possessivos femininos, a crase é facultativa, porque é facultativo aqui no pronome possessivo.
Deixaram meu livro. Deixaram o meu livro. Os dois estão corretos. F. Com nomes de pessoas, geralmente não se usa artigo. Lígia não foi. G. Não se emprega artigo antes dos pronomes de tratamento, com exceção de senhor, senhora, senhorita e dona. Vamos aos exemplos. É bom lembrar disso também por causa da crase. Lá no futuro. Bem, pronome de tratamento não admite artigo, ou seja, nunca ocorrerá a crase. Exceção, na parte da crase, é senhora, senhorita e dona. Vamos ao exemplo. Vossa Excelência resolverá os problemas de sua senhoria. Observe que eu não falei a Vossa Excelência. A palavra você, que também é um pronome de tratamento, você não fala a você. Agora, no senhor, senhora e senhorita, você pode falar a senhorita está bem, ou o senhor está bem, e também pode falar, né? A dona Clotilde chegou. H. Emprega-se o artigo definido com o superlativo. Superlativo é o mais difícil. Então, é necessário colocar o artigo definido. Exemplo, resolvi as mais difíceis questões. E, depois do pronome indefinido todo, emprega-se o artigo quando se quer dar a ideia de inteiro, totalidade. Quando se quer dar uma ideia de qualquer, omite-se o artigo. Exemplo, li todo o livro. Esse o indica o livro todo. Todo homem é mortal. Então, todo homem no sentido de não é específico. Qualquer homem é mortal. Todo o país comemorou. Esse o está empregado no sentido de inteiro. O país inteiro comemorou. Observação. No plural, todos, todas, sempre virão seguidos de artigo, exceto se houver palavra que o exclua, ou numeral não seguido de substantivo. Vamos aos exemplos. Todas as alunas foram. Observe que sempre virão seguidos de artigo. Agora, palavras que excluam. Todas estas alunas. Observe que entre todas e estas, eu não posso colocar mais artigo. Eu não posso falar todas as estas. Não existe. Outro exemplo. Todos 5. Como é numeral, você não coloca todos os 5. Todos os 5 alunos foram. Mas observe que agora houve uma mudança de interpretação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Agora é só praticar. Qualquer dúvida, comentário, pode deixar aqui no finalzinho, curta e inscreva-se para as próximas aulas. Até a próxima aula.